Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre um dos assuntos mais pedidos e que gera mais dúvidas, que é o açúcar. Se é bom, se é ruim, pelo que substituir, se eu não sou diabética, eu necessariamente preciso usar adoçante? Vamos saber. Açúcar é bom ou ruim? Açúcar é necessariamente um dos piores alimentos que você pode colocar na sua alimentação. É um dos alimentos mais inflamatórios e é uma coisa que eu sempre falo, o grau de inflamação no nosso organismo. Qual açúcar a gente pode utilizar? O pior deles, todo mundo sabe, açúcar refinado, cheio de aditivos, nenhum nutriente, só tem calorias. Só que antes de falar dos outros açúcares, eu preciso explicar para vocês por que o açúcar é tão ruim. Quando nós, profissionais da saúde, falamos que o açúcar é necessariamente um alimento ruim, os principais motivos é porque ele aumenta a glicose no sangue muito rápido, por isso nós falamos do tal alto índice glicêmico e carga glicêmica também, e porque ele aumenta muito a insulina. Esses estímulos a longo prazo, e às vezes nem a tão longo prazo assim, tende a levar o seu organismo a uma resistência à insulina, que é um dos maiores problemas que pode acontecer no nosso organismo, além da inflamação. Quando você tende a ter resistência à insulina, você acumula mais gordura, você acaba tendo dificuldade na perda de peso e você acaba entrando num estado de pré-diabetes. E muita gente está nesse estado de pré-diabetes sem saber. Qual é a grande questão? Todos os açúcares fazem isso. Seja o demerara, seja o refinado, seja o orgânico, todos eles são açúcar. Todos eles aumentam glicose e estimulam a insulina. A diferença entre eles é o grau de refinamento. O mascavo ele é o mais integral dos açúcares, então ele tem mais nutrientes e tem mais vitaminas e minerais do que o açúcar refinado. Só que cá entre nós, a recomendação é que você use o mínimo possível de açúcar. Então o que interessa? A vitamina e mineral que tem ali no açúcar mascavo. Então não é aconselhável que você use açúcar numa quantidade alta ou até diariamente, porque são açúcares, todos eles são açúcares. Entre os açúcares, um dos que eu gosto muito para utilizar na hora de fazer uma receita diferente, por ser um açúcar mais saudável, é o açúcar de coco, porque justamente essa questão da glicose e da insulina, ele é o contrário, ele tem um baixo índice glicêmico comparado ao açúcar da cana, então ele libera a glicose bem lentamente na sua corrente sanguínea, ele não faz esse pico de insulina, então você consegue, por exemplo, manter uma perda de peso com mais facilidade, perder peso com mais facilidade, sempre lembrando que ele é açúcar. Se você usar quilos de açúcar por dia, você vai aumentar o seu peso da mesma forma. Então, pelo que substituir? Se açúcar não é legal, eu preciso substituir. Legal mesmo é usar nem açúcar, nem adoçante. Se adaptar ao sabor natural dos alimentos. Você não pode falar que você gosta de café se você bota 5 colheres de açúcar no café, você gosta de açúcar. Então, muitas pessoas me perguntam se, poxa, mas eu não sou diabética, eu preciso usar adoçante? Eu diria que adoçante artificial, não, ninguém deveria usar, porque adoçante artificial pode ser até pior e mais prejudicial do que o próprio açúcar. Dependendo do adoçante, então, a gente pode falar em 1000 doenças. Os principais que eu diria não use nunca é o aspartame, porque ele é neurotóxico, ele pode causar muitos problemas do sistema nervoso, e o ciclamato e a sacarina, que já são considerados altamente cancerígenos, que são os mais utilizados em larga escala. O que utilizar então? Se você não consegue aderir ao sabor natural dos alimentos ou você precisa de um tempo para se adaptar, você pode usar os adoçantes naturais. Stevia, talmatina e xilitol. Alguns dos adoçantes artificiais, como a sucralose, que é o que todo mundo mais gosta, que tem um sabor muito parecido com açúcar, ele é bem docinho, ele, apesar de não ter a caloria do açúcar, ele tem o mesmo estímulo do açúcar no seu organismo. O seu cérebro, quando recebe a sucralose, identifica aquele sabor doce e faz uma liberação de insulina, ou seja, o que acontece no seu organismo depois da ingestão da sucralose é muito parecido com o açúcar, só não tem a caloria.
Os adoçantes artificiais, nos estudos mais recentes, não demonstraram ter nenhuma influência nessa liberação exagerada de insulina. É claro que você não pode exagerar nos adoçantes, porque não sabemos o dia de amanhã e a ciência muda o tempo inteiro, então eu sempre digo, acostume-se ao sabor dos alimentos, que é mais seguro. Se não consegue, use uma quantidade bem baixinha dos adoçantes naturais. Quanto mais natural for a sua alimentação, melhor. Estévia, talmatina e xilitol são os adoçantes que eu mais costumo indicar. Existe o eritriol e outros adoçantes também, mas esses três já são mais fáceis de você encontrar. E por último, presta muita atenção quando você for comprar a estévia, porque existem muitos produtos no mercado que vem escrito 100% estévia na frente, e quando você vai olhar os ingredientes, tem estévia, sacarina, sucralose, tem 1000 outros adoçantes. A indústria está aí para vender, então cabe a você aprender a comprar. Então você olha lá os ingredientes e tem que ser 100% estévia, tá? Espero ter ajudado vocês, ter tirado pelo menos boa parte das dúvidas. Se vocês tiverem mais sugestões e mais dúvidas, continuem colocando nos comentários, compartilhem bastante. Quanto mais pessoas souberem que o açúcar não é uma boa ideia, melhor. Espero vocês no próximo vídeo.